Yogi, tudo isso? Finalmente voltamos com o Nero Correio depois de uma semaninha aí de folga, né, do Nero Correio por causa dos ajustes aqui do estúdio, por causa da mudança de casa. Estamos de volta com o Nero Correio e agora a gente vai aqui permanecer para trazer todos esses conteúdos cada vez mais aqui no canal. Bora lá para mais um Nero Correio depois da vinheta. Começamos aqui com o Francisco Helder. Ele tá trazendo a seguinte questão: LP, o Astaroth poderia surgir, nascer da combinação da batalha final de Lucius, Asta e Yuno e assim originar a linha temporal de Black Clover? Cara, eu entendi o que você quis dizer. Eu acho que você tá querendo dizer que o ponto inicial da timeline de Black Clover seja a batalha de Lucius versus Asta e Yuno. É uma coisa interessante, né? Se parar pra pensar que a origem do Astaroth seja ali a concepção da batalha entre esses três personagens. É uma possibilidade interessante de acontecer na história, né? Visto que, como o Astaroth tem a habilidade, né, a magia do tempo, e normalmente quem controla esse poder, o passado, o presente e o futuro, para ele é a mesma coisa, então é uma possibilidade, existe realmente uma possibilidade aqui para surgir. Talvez até mesmo aqui tenhamos algo a mais, né? A gente vai falar mais sobre esse algo a mais aqui através de outro personagem, através de outra trama aqui que está realmente inculcando a galera, mas existe realmente uma possibilidade para que Asta e Yuno versus Lucius acabe gerando o Astaroth. Eu acharia essa possibilidade até mesmo interessante de acontecer. Jonatas Oliveira traz uma pergunta bem intrigante. LP, em um mundo hipotético em que fosse necessário ao Finral conseguir usar o seu Ultimate, como ele poderia ser? Bom, é difícil, né, mensurar aqui um Ultimate do Finral por duas coisas, né? A magia do Finral, né, a magia de portais do Finral, ela é espacial, né? Podemos dizer assim. Ela é uma magia defensiva, diferente ali da magia do seu irmão, que é uma magia mais ofensiva. O Finral, ele tem uma certa dificuldade em lidar com os seus adversários em batalhas solos. Então ele é basicamente um personagem que ele tem um buff de poder para ajudar os seus aliados, né? Ele é um personagem nessa característica, né? Alguém que tá mais no atributo de ser um ajudante. Agora, pensar no Ultimate do Finral que não fosse, sei lá, um clichê, né? Porque temos esse primeiro ponto, e o segundo ponto é que normalmente magias defensivas têm essa característica um pouco mais complicada. Cara, porque se a gente for pensar num clichêzão, né, talvez o Ultimate do Finral seja ali uma magia extremamente gigantesca, ali um poder, um portal simplesmente gigantesco que fosse engolir uma habilidade, um poder mágico que pudesse destruir um monte de estruturas, que tem pessoas, o Finral realmente conseguindo abrir um portal gigantesco para mandar a magia para outro lugar, ou até mesmo voltar esse poder contra o seu adversário. Eu acho que esse seria o mais clichê possível para um poder ligado ali ao Finral. Agora, para uma habilidade mais original, né, para um poder mais original do personagem, aí eu teria que pensar mais. Eu teria que pensar mais sobre um poder ligado a ele, uma característica. Eu não vejo tipo assim, porque tem que ser uma habilidade ofensiva. Não necessariamente, porque a base do Finral é ser essa base meio tipo estigmatizada, né? Que é um personagem que tem a dificuldade de habilidades ofensivas, né? Então ele tem essa característica de ser um personagem auxiliar, né? Alguém que sempre está ali cooperando com os demais. Agora, realmente um poder que fuja um pouco desse clichê, aí eu teria que pensar mais ainda para conseguir essa resposta. Mas talvez aí nos próximos Nero Correio eu trago aqui sobre todas essas ideias envolvendo ao Finral. Mas a ideia que eu tenho pra você nesse vídeo é que você deixe seu like, se inscreva aqui no canal e também compartilhe os nossos conteúdos por aí. É muito importante você continuar reagindo, comentando, divulgando ainda mais os nossos conteúdos para que o YouTube divulgue ainda mais os nossos vídeos aqui na plataforma. Você também pode se tornar membro aqui do canal, mandar o seu valeu e mandar o seu hypar. Continue
fortalecendo o Geek Brasil através dessas atitudes para que a gente voe cada vez mais longe através, igual o Astinha, usando lá a espada dele para voar nas demais regiões. Continue fortalecendo o canal do Geek Brasil. O Marcelo Silvério, ele traz um questionamento peculiar. LP, será que o selo no mundo demoníaco é o próprio Astaroth e com a derrota do Lucius, esse selo será quebrado? Olha, eu acho muito difícil ser isso, ô Marcelo. Eu trouxe sua pergunta porque eu achei bem curioso como você chegou nessa possibilidade, né? Como você chegou aqui neste questionamento. Mas por que eu acho isso? Porque o que é falado sobre esse selo é que ele possui um poder que impede dos demônios que saírem de lá por causa da capacidade de drenar magia, de drenar o poder mágico. É algo bem específico ali, parecido com as habilidades da Licita, não é? Algo bem parecido com as habilidades da Licita, também um pouquinho dali das habilidades da anti-magia. Então, tipo assim, tem uma questão envolvendo a isso. Eu não sei se isso se encaixaria com o Astaroth, visto que a habilidade ali do próprio personagem tem características relacionadas ao tempo, né? Ao poder sobre o tempo. Então, eu não vejo ali essa questão relacionado ali à base sobre um poder ligado ao Astaroth. Mas, de acordo com aquilo que a gente vê nessa base, né? Por exemplo, o portal que está sendo meio que tipo mostrado aqui, né? Que onde o Lieb está sendo arremessado, ele parece um pouquinho com o portal da Dungeon, né? Ele parece ali com as estruturas envolvendo a Dungeon em que o Asta e também a Noelle e os demais foram lutar ali contra o Mars. Então talvez tenha algo a ver ali com os anões, os elfos, toda essa questão relacionada a selar os demônios no submundo para impedir com que eles chegam ali no mundo humano para atormentá-los. Então eu acho que não tem muito a ver com o Astaroth não, mas sim com uma conexão ancestral entre os humanos e as demais raças de Black Clover. O Pedro Júnior, ele também traz um comentário bem legal aqui. A gente sabe que as magias ali da Grey e do Ryu são muito apelonas. Quais seriam os seus auges para você? Bom, caraca, eu acho que o auge da Grey, a Grey ela tem uma magia de transmutação. Eu sempre falo sobre isso, sobre essa questão das habilidades. Na verdade são 3 personagens que eu vejo que têm magias extremamente quebradas e se estivessem na mão do Asta ou do Yuno, eles já seriam assim reis magos há muito tempo. Que é a magia dos sonhos, a magia da pintura e a magia da transmutação da Grey, né? Tanto a Dorothy quanto também o Ryu e também ali a Grey, eles são nerfados pelas suas próprias personalidades. Eu acho isso muito bom, cara, porque magias quebradas precisam ser nerfadas, porque senão fica muito roubado, né? Acaba sendo muito roubado ali. Agora, o Ryu, cara, o Ryu, se não fosse preso à sua própria criatividade, né? Sobre a sua falta de criatividade ali, acho que não é bem assim a falta de criatividade, mas é uma crise de criatividade, né? O Ryu sempre fica ali com uma crise ali de criatividade, né? Sobre a questão de como de continuar as suas pinturas e tudo mais. E aí quando ele se inspira, sempre sai algo genial. Então, tipo assim, basicamente se o Ryu tivesse sem esse gatilho, ele seria imparável. A mesma coisa com a Grey, né? A Grey, se ela não fosse tímida, não fosse retraída, se ela tivesse o controle total ali sobre sua transmutação, meu amigo, ninguém parava ela, sabe? Ela seria literalmente alguém que, mano, tipo, seria o pai de Fullmetal Alchemist. Ela seria o pai de Fullmetal Alchemist tão quebrado que ela poderia ser, né? Porque poder de transmutação é algo extremamente quebrado, de transformar qualquer coisa em qualquer coisa. Então, todas as possibilidades são fundamentais e essenciais aqui para a Grey e também para o Ryu. Mas as suas personalidades acabam nerfando eles.
O Jonathan Carlos traz uma pergunta aqui sobre o Adramelech. LP, sempre que vemos o Adramelech, ele está sentado em uma pedra flutuando no ar. Será que o poder dele é a telecinese? Eu acredito que não. Eu ainda fico martelando de que a magia do Adramelech seja a magia do sol, né? Seja ali a ligação da magia do sol, porque isso bate com muitas coisas, né? A marca do Lucius na testa, né? O pacto que os dois provavelmente têm, por isso que tanto o Adramelech quanto também o Lucius tem essa cooperatividade, né, um com o outro. Tem a magia do sol também em Spade, que era para ser a principal magia, né? A magia do sol é a principal magia de Spade. E a magia do Yuno seria uma magia derivativa tanto da magia do sol quanto também da magia da lua. O Adramelech tem essa característica. Talvez o Adramelech esteja com o Grimório do Sol, ali do pai do Yuno, e esse Grimório foi corrompido. A gente ainda não sabe se a corrupção de um Grimório é algo específico para Clover ou se tem algo a mais em relação a essa corrupção, né, dos demais Grimórios nas demais regiões, né, nos demais territórios. Mas por que que eu acho que o Adramelech, e fora, né, que flutuar, meio que tipo, que nem a própria Megícula, ela também flutuava, né, ela aparece ali meio que flutuando, usando as suas habilidades, usando seus poderes. Então eu acho que demônios têm suas próprias características e flutuar pode ser uma delas. Agora, se você for ler um pouco mais sobre a história do Adramelech, você vai observar que ele sempre está nas alturas. Você vai observar alguns pontos, e principalmente sobre os contos relacionados a ele, sobre as referências ali, a derivação sobre Zeus, sobre a derivação sobre outros deuses, tudo está no olhar de superioridade, de que ele sempre é alguém observador, ele está sempre olhando de cima para baixo, né? Ele sempre está observando, analisando, e é por isso que o Tabata, de forma genial, tem colocado ele apenas observando. Provavelmente é através das suas observações que ele foi ganhando corpo ao lado do Lucius. E, cara, imagina, o Adramelech sendo um dos caras mais observadores de todos ali, entre todos os demônios, entregando todos os pontos fracos pro Lucius. Mano, é uma base, assim, inacreditável que o personagem poderia ter de um banco de dados pra conseguir derrotar até mesmo um personagem extremamente forte como o Astaroth. O Vinícius Gomes, ele traz um questionamento aqui que, caramba, eu nunca tinha parado pra pensar nisso. LP, será que as joias mágicas podem ter sido feitas pelos anões para dar um up nas habilidades deles? Ou foram criadas em Clover e eles poderiam ter sido feitas pelos elfos? Olha, eu acho a possibilidade das pedras terem sido feitas pelos anões genial, Vinícius. Eu achei genial. E eu vou além. As pedras eram dos anões, os humanos roubaram as pedras dos anões, e por causa dos humanos roubarem as pedras dos anões, os anões se fecharam. Ou seja, a mesma traição que aconteceu entre humanos e elfos, talvez tenha acontecido entre anões e humanos. E por causa ali das pedras terem sido roubadas, né, há muito tempo, muito antes ali da traição dos elfos, né, da traição dos humanos para com os elfos, eu acho que é por causa disso que ver um anão, enxergar um anão no mundo de Black Clover é algo muito difícil, porque eles estão fechados ali em suas montanhas, em suas masmorras, em suas dungeons, ou até mesmo ali em, sei lá, no território ali de Diamond, e por causa disso não tem mais interações com os seres humanos. Talvez a Charme seja uma anã que acabou se perdendo ali no percurso, tenha ali uma correlação, né, ou quem sabe ali a sua mãe ou seu pai foi expulso ali, acabou sendo expulso da tribo, por causa da tribo, do conjunto, né, ali dos moradores dos anões, porque a Charme é uma híbrida. Então, como ela é uma híbrida, o pai e a mãe da Charme não poderiam permanecer juntos e tiveram que morar em outro lugar, em outro local. Olha a fanfic sendo criada aí. Já tem o plot, me entregue aqui um roteiro, me entregue um roteiro aqui do filme de Black Clover, Saga Diamond, que eu produzo de graça, não vou
cobrar nada. Só me dê uns créditos que tá tudo bem. Eu acho que já seria perfeito, né? Os anões produzem ali as pedras para aumentar os poderes. Os humanos traem os anões, roubam as pedras. Os anões se fecham. Por isso que é difícil um anão realmente ali aparecer. A Charme acaba sendo filha de uma anã ou de um anão que se apaixonou por um humano e uma humana. Ela acaba se perdendo ali de casa e acaba indo parar ali no território de Clover, na base dos Touros Negros. Me entregue o roteiro, papai. Me entregue que eu escrevo. Você assistiria esse filme do LP? E o Anderson Menezes traz a pergunta que leva ao título desse vídeo. Será que o Adramelech está querendo ressuscitar um novo demônio através do Lucius? Olha, o novo demônio não, mas tem possibilidade de ser o Astaroth. Aquela cena dele no capítulo 330, ou no capítulo, acho que é no 330, dele olhando pro Asta, dele tendo a chance de matar o Asta, dele tendo a possibilidade de eliminar o Lieb, dele tendo a possibilidade de eliminar os dois, de matar o Yuno, e ele não fazer, é uma questão realmente sim a se pensar, né? Porque dá pra perceber que o pacto dele não é de completa cooperação com o Lucius. O Adramelech, ele tem o próprio plano dele, porque naquele momento, se ele mata o Asta, ele mata o Yuno, aí tudo se encerra. O Lucius conseguiria dominar o reino de Clover de uma forma proposital. Só que, como o Lucius tem a magia do tempo, ele já viu tudo. E se o Adramelech podia matar o Yuno e não matou, o Lucius sabe disso. Então, o Adramelech tem os seus próprios planos. O Lucius sabe que o Adramelech tem os seus próprios planos, mas os dois ainda cooperam. É estranho, né? É estranho. No mínimo é estranha essa relação dos dois. Mas se for realmente para apostar, eu acredito que seja realmente o retorno ali do Astaroth através das ações do próprio Lucius e toda essa conjunção de peças, né? Asta, Lieb, Adramelech, Lucius, Julius. Quem sabe o próprio Julius não seja uma própria manifestação ali do Astaroth, né? Já que o Julius mesmo fala, né, sobre a possibilidade dele ser o Astaroth, né, dele ser o demônio ali do tempo. É uma coisa realmente assim a se pensar. Vamos ver o que pode ocorrer. Talvez ali a base, não que o próprio Julius seja ali a reencarnação do Astaroth, porque os dois nasceram no mesmo corpo, né? Tanto o Julius e o Lucius nasceram juntos no mesmo corpo, mas que talvez seja uma armadilha, porque se o Astaroth ele não está preso ao passado, presente e futuro, ele pode ter voltado no tempo e ter nascido como Julius, né? Ter renascido, reencarnado ali como Julius, né? Através do corpo do próprio Lucius. Então os dois meio que tipo assim, ajudam a dizimar o corpo do Astaroth na timeline normal, só que o Astaroth ele volta no tempo e reencarna no corpo do Lucius. É uma possibilidade, existe essa possibilidade, porque mexer com a linha do tempo, mexer com viagem no tempo, mexer com essas coisas sempre acabam com essas possibilidades.